Olá! Hoje no Conversas com Propósito eu vou trazer uma amigona minha, que foi minha colega de trabalho na NET. Hoje, claro, a Andréa Campos, diretora de experiência do cliente. Andréa, que satisfação, que coisa bem boa te ter aqui conosco. Muito bom, Helena, obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui e principalmente estar com você. Obrigada. Uma delícia, né? Uma das amizades que a gente tem para a vida e que começou ali no nosso trabalho, no nosso ambiente profissional, né? Exatamente. Gente, a Andréa é aquela pessoa que quando a gente pensava num projeto, era a Andréa que a gente pensava, que quando a gente pensava que estava com uma dificuldade, Andréa, como é que tu faz isso? Ela trabalhava na Regional São Paulo, eu trabalhava na Regional Sul, e a gente cresceu muito juntas, né? E a gente deu muito certo, né? Que a gente tinha uma liga ali, né? Tinha uma dúvida em São Paulo. Helena, como é que você faz no Sul? Eu faço assim, você só deixa eu testar aqui, me ajuda. Sim, e os projetos também, né? Projetos novos. Helena, vamos fazer em conjunto? Não, eu faço. Então vamos fazer em conjunto? Vamos. Deu super certo, né? Era exatamente isso. E era divertido. Muito, acho que isso é uma coisa que a gente... muito pra caramba, como hoje, e a gente se divertia, né? Muito leve, mas com muito trabalho. Andréa, te apresenta para o pessoal para a gente começar o nosso papo aqui, nossa conversa com propósito. Vamos lá. Então, eu sou Andréa Campos. Vou começar pelo lado pessoal. Vai. Vamos lá. Sou casada, tenho 3 filhos, adoro animais, gosto de viajar, adoro estudar e ler, séries de vez em quando. Adoro trabalhar, adoro o que eu faço, adoro aprender coisas novas. Passei uma época no RH, desenvolvimento organizacional. Tenho uma boa parte da minha vida em experiência com processos, qualidade e experiência do cliente agora, né? E aprendendo sempre. Pois é, eu não tinha filho, André tinha 3, morava em São Só Paulo, 3. Aquela função de muito trabalho, muitos filhos, muitos maridos, não, um só. Helena. E aí eu olhava assim, dizer, como é que essa pessoa dá conta? E eu quero te perguntar isso, André, como é que tu conseguia e como é que tu consegue administrar, ser uma executiva de sucesso numa empresa? Quantos funcionários hoje tem Próprios 40 mil funcionários próprios. Se a gente for colocar ali com parceiros, terceiros, mais de 100 mil. Fácil. Então, assim, 100 mil colaboradores entre diretos e indiretos, uma empresa com faturamento de muitos bilhões, né? Estou ocupando uma cadeira de diretoria de uma área super específica e demandada, que é a experiência do cliente. Como que tu consegue administrar esse monte de pratinhos? Olha, eu podia falar um monte de coisa bonita aqui para você. A gente quer a verdade. Algumas palavras, metodologias, mas eu vou dar uma resposta que é assim, eu não sei. Mas a gente vai fazendo, né? Eu acho que o segredo é a gente fazer muito bem aquilo que a gente precisa fazer, com leveza, com responsabilidade, com seriedade, na medida do possível se divertindo, né? Então, se a gente tem que ser mãe, que a gente possa aprender a ser mãe, que a gente possa valorizar ser mãe, curtir ser mãe, errou, levanta, não sabe, aprende, né? Não vai saber todas as coisas e não sofre com isso, porque a gente não vai saber todas as coisas, a gente não vai ter todas as respostas, né? E também no âmbito profissional, a gente, assim, aquilo que a gente não abre mão, aquilo que a gente quer fazer com perfeição, aquilo que a gente quer assinar o nosso nome, isso a gente tem que dar foco. Outras coisas que não são tão importantes, não são tão relevantes, a gente não deixa a gente se distrair, né? Delega. Tira dali, deleta ou delega ou deixa um e-mail não lido ali, porque não vai agregar nada, só vai a gente perder o foco e, de repente, a gente perde o tempo, né? O tempo que a gente podia estar ali com o filho, que a gente podia estar brincando, lendo, fazendo a unha, nem sempre dá tempo de fazer, né? Mas eu acho que essa é a resposta. Às vezes a gente erra, Helena, né? Em alguma coisa, a gente vai errar no dimensionamento, no foco, na priorização, mas eu acho que a gente tem que ser feliz. Hoje eu estava indo trabalhar, levando a minha filha para a escola, e ela pegou o celular e eu falei, Ju, quem é a pessoa mais importante que tem na tua vida? Aí ela virou e falou, aquela que está do meu lado agora. E eu acho que é isso. Agora, por exemplo, a pessoa mais importante é você. A gente está aqui, né? Como é que esse conteúdo pode ser legal, pode ser leve, a gente pode aprender aqui em conjunto, a gente pode, eventualmente, passar um conteúdo, né? Uma troca, e fazer bem feito, e de coração.
É estar presente, né? Onde a gente Estar presente no presente. E como que tu faz para estar presente no presente com tanta demanda? Planejamento. Eu procuro ser bem certinha, assim. Eu organizo a agenda, eu acordo cedo, eu sou aquela que olho a previsão do tempo no dia, né, como é que vai estar o tempo no dia seguinte, na semana, a quantidade de coisas que eu tenho que fazer. E sei que nem sempre tudo vai dar certo, né? Vai ter trânsito, vai, sei lá, uma agenda outra vai entrar lá, vai ter uma pauta nova, uma demanda nova. Então, assim, como é que a gente faz? Aí vem aquela frase que é resiliência, né? Qual é a frase? A palavra, resiliência, a frase. A gente tem que ser resiliente mesmo, né? Porque senão a gente morre, a gente sofre. E aí fica tudo mais pesado. Com certeza. E acho que dentro dessa leveza que tu tens, uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi o quanto a tua equipe te admira, né, como gestora. A gente aqui vai estar com muita gente que tem equipe, que trabalha com o desenvolvimento dos seus colaboradores ou que trabalha no RH, na área da qualidade. Como que tu fazia e como que tu faz para fazer uma gestão para ter esse engajamento e essa admiração do teu time por ti? Eu fiz, no último dia 19 desse mês, 25 anos de firma. Nossa, de firma? De firma. Tu entrou lá como menor aprendiz? Tipo isso, óbvio, né, gente? 25 anos de casa, assim. E aí vem aquela reflexão, né? A gente, pelo menos eu gosto de, o que eu dei certo? O que eu podia ter feito diferente? O que eu posso mudar daqui em diante? Enfim, sempre tem coisas. E aí eu fiz um textão no LinkedIn, mais com o objetivo, assim, de agradecer as pessoas que fizeram parte da minha história, né, que me ajudam na trajetória, que me ajudaram a chegar aqui, que eu aprendi pra caramba, enfim. Depois que eu fiz, eu olhei lá a quantidade de pessoas que curtiram, que me chamaram no privado, a Helena, né? Eu falei, gente, que risco alto, porque... Como gestora, assim, né, qualquer líder, poxa, você também demite pessoas, né? Você dá feedbacks que às vezes as pessoas aceitam e às vezes as pessoas não aceitam, não concordam. Isso faz parte da vida, né? A gente falou de filhos aqui, isso vale para filhos também. E aí depois eu falei, podia ter vindo um monte de coisa. Daí eu, podia. E se vier? Ok, faz parte da trajetória também. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que, assim, é confiança, é troca, é a gente ser a gente mesmo, sabe? A gente poder falar, eu sou assim, eu gosto de método, gosto de planejamento, acerto, erro, né? Poder falar com a equipe olho no olho e gerar confiança. Acho que a equipe tem que confiar na gente e a gente tem que confiar na equipe, né? Errou, o que a gente faz? Puxa, errei, comi bola, não foi a melhor decisão, agora vamos acertar no próximo, né? E a gente mais acertar do que errar, né? Que senão... Mas eu acho que confiança. Confiança, né? E a confiança, ela tá muito atrelada à segurança psicológica, que é essa condição da gente poder aprender com os nossos erros, da gente ser quem a gente é, da gente ter um espaço dentro do ambiente organizacional que compreenda as falhas, o aprendizado, que oportunize a gente ser a nossa melhor versão sempre. E eu acho que isso são coisas que sempre, quando eu estive contigo, tu colocava, né? Tem alguma passagem que tu te recorda de uma situação, de uma falha tua ou de alguém da equipe? E aí, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Essa pergunta não estava combinada. A gente não combinou nada, aliás, enfim, né? Essa aí foi bem fora. Mesmo. Mas é alguma coisa assim de falha e que tu hoje olha assim, nossa... Que legal que eu consegui contornar dessa forma, ou que pena que eu fiz isso, não gostei da forma, mas era como eu tinha condições naquele momento, porque com certeza, quando a gente olha para trás, a gente tem que ter gerado aprendizado para o nosso momento presente. Mas tem coisas que a gente fez. Eu tenho muitas histórias que deram errado, muitas. Mas deixa assim, quando você falava, eu estava pensando aqui uma, né? A gente como líder, a gente é super importante, a gente reconhecer as pessoas, inclusive colocando a equipe lá no palco, né? Por exemplo, apresentar um projeto, um plano de ação, isso é super legal para alguns, né? Então, assim, para quem gosta. Para nós. E aí, lá no passado, lembro, não tão
não tão tanto tempo atrás assim, né? Uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso, super bacana. E eu achei tão especial que eu pensei o seguinte, ela vai apresentar numa reunião de resultados. Lembra das nossas Reunião de RAIs? resultados, a gente reunião que tinha todo mundo, né? Com Diretora, metodologia, com, enfim, né, fato, causa e ação, indicador de todas as áreas. indicadores, tem que explicar o futuro e não o passado, previsão, etc, e tal. Sinaleira para mostrar se o indicador estava Vermelho, dentro do... amarelo, então explica, não tem isso. Só que aquela pessoa tinha teve um projeto, uma participação com resultado super legal, super legítimo. Nada mais justo do que ela apresentar. Ela apresentar, não eu, né? Aí fiz o convite, ela foi lá, foi apresentar, só que ela travou por completo. Foi um horror, porque ela gosta de fazer, de estruturar e de entregar nos bastidores. Aí eu fiz a pessoa ter passar mal na noite anterior, porque ela não queria desapontar, porque eu falei, não, vai que você consegue, você não perguntou tu quer ir, não, vai. E com a maior das boas intenções, assim, ela sofreu e não conseguiu passar o projeto, gerou um monte de dúvida, gerou um monte de pergunta, quase que matou o projeto, e eu falei, puxa, nem todas as pessoas gostam de estar na linha de frente, né? Por mais que a gente, eventualmente, acho que vai estar fazendo um reconhecimento. E não é. Reconhecimento tem que ser com o olhar do outro e não com o olhar da gente, né? Então, esse foi um dos, né? Então, hoje em dia, eu pergunto, algumas pessoas são assim e querem vencer isso, e aí a gente vai lá e ajuda. O que eu faria diferente? Eu apresentaria em conjunto. Eu iria lá para frente e falar, vamos junto. Né? E não colocaria sozinha. E outras pessoas não querem, não gostam, e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente combina ali, então tá bom. Eu vou falar que você participou, né? Dá os méritos, compartilha, que fez em conjunto, mas não expõe a pessoa lá na frente pensando que vai ser um presente, né? Cada um tem aquilo que valoriza, que consegue lidar o seu perfil, né? E, assim, o que tu diria para alguém que hoje chegar no teu nível, de uma diretoria, de uma empresa enorme, que quer se destacar, independente de gênero, assim, o que tu acha que vale a pena as pessoas investirem no seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento? Bom, se preparar, ter atitude, fazer acontecer, ter brilho no olho, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa... lógico, Helena, que a gente não vai gostar de tudo na vida, nem no trabalho, né? Eu não gosto. Nem em casa, às vezes a gente gosta de tudo, nada, né? Não existe essa coisa de, eu tenho que gostar para dar certo. Você tem que dosar isso, né? Você gosta de pagar boleto? Não. Eu detesto, né? Mas a gente paga boleto. A gente paga bem certinho. E tá tudo certo. Principalmente da Claro, para garantir todo... Isso, eu espero. Combo todos os produtos, bonitinho lá em casa. Né? Etc e tal. Então, assim, a gente tem que escolher alguma coisa que faça o olho brilhar, buscar ser a melhor pessoa naquilo, né? Isso não significa... Não é uma competição com o outro, é uma competição consigo, né? E uma questão de fazer bem feito, fazer não de qualquer jeito, não fazer na média, né? Falo assim com meus filhos, o dicionário, na média, não é só mediano, é medíocre, né? Então, se eu virar para você, você fez um trabalho medíocre, nossa, você me humilhou. Não, mas você fez um trabalho, nota 6, é a mesma coisa. Independentemente do indicador, da meta, né, ou do boletim escolar, faz para você. Então, busque fazer o melhor. Para fazer o melhor, você tem que se capacitar. Não espera isso da empresa. Às vezes tem gente que está lá esperando o treinamento. Vai lá, estuda, né? Faça cursos, leia. Tem coisas super legais na internet, podcasts, né? Eu super aprendo com podcast, super. Eu tenho alguns lá que eu entro e vou ouvindo, e é uma aula, né? Ajude o outro, faça em conjunto, trabalhe em equipe. Tem alguns aplicativos que trouxeram para a gente o conceito de colaboração, né? Conta aí. O Waze. Muito bem. Tipo um Waze, né? Tem buraco no lugar, tem polícia no lugar. Você vai exercitando, assim, ser colaborativo.
isso faz parte da vida, né? E na vida no trabalho também. Ah, precisa de ajuda no projeto? Vamos juntas! O projeto não é meu, eu não ganho nada com isso. Errado, você ganha conhecimento, você ganha conteúdo, você ganha repertório. E quem sabe lá na frente até vai ganhar outras coisas. Então, tá preparada, buscar informação, ser curiosa, trabalhar em equipe, né? Gerar confiança para cima, para os lados, para baixo, né? E buscar ali sair da média, sair da mediocridade em tudo. Vai lavar uma louça? Detesto. Mas tem que lavar? Ah, faz bem feito, né? Vai fazer um curso? Ah, senta lá na frente, anota tudo. Não entra já lá com aquela coisa, já sei tudo, né? É tão Acho bom que é quando a isso. gente realiza um trabalho, a gente tem orgulho daquilo que a gente faz, a gente vê depois, nossa, tem um dedinho meu, foi algo ali que eu contribuí para que a gente consiga chegar lá. E às vezes, na correria do dia a dia, as pessoas esquecem de fazer o seu melhor, de colocar a sua assinatura consciente, essa assinatura vai estar lá. Então, se você vai estar colocando essa assinatura de forma consciente ou não, que seja o melhor, porque alguém vai olhar para isso. E quando olhar, quem foi que fez? Né? Quem foi a pessoa que estava lá junto? Então, acho que isso aí é uma coisa bem importante da gente estar sempre lembrando. E essa disponibilidade... É o nosso nome, né? É o nosso nome, é a nossa carreira. E a carreira ela é individual, o trabalho é coletivo, mas a minha carreira, eu sou a dona dela. E eu preciso lembrar que cada entrega tá junto com ela lá. Ah, Helena, como é que eu tô indo? Como é que eu tô fazendo? Por mais que não seja eu que esteja entregando um trabalho, com propósito, mas tem a responsabilidade disso tudo, né? Então, eu me preocupo muito com isso, sabe? Eu também. Com o capricho, com o detalhe. Para mim, detalhe é amor. Quando a gente consegue pensar assim, como é que vai ser o estúdio que a gente vai estar? Como é que vai estar o logo? Como é que vai estar o microfone? Quem que a gente vai trazer? Esses detalhes todos, eles mostram a importância que a gente dá para o momento. E isso tudo é percebido. Eu concordo. E se a gente valoriza, né, o outro também, tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Nossa, mas eu fui naquele lugar, estava tão gostoso. Por quê? Aquela casa tão legal, né? Aquele produto que eu comprei tem um algo a mais. Por quê? A gente às vezes não sabe explicar, mas você viu o quê? Teve o detalhe, né? Teve o amor, teve o comprometimento, teve uma coisa a mais ali. Às vezes a gente consegue ver que teve a metodologia, teve o planejamento, não tem sorte. Não é por acaso. Eu não acredito em sorte, gente. Assim, esse projeto eu tive sorte. Oi? Não existe isso. Tal pessoa teve sorte. Eu não acredito, né? Mas quando faz ali bem feito, existe consequência, né? Consequência, pro bem feito e pro bem e pro mal mal, feito também. Pro bem e pro mal. Não dei atenção, de repente não deu certo. Oi? Outra coisa que tu disseste que eu acho bem importante a gente reforçar é a parte da disponibilidade. As pessoas têm que lembrar que ajudar os outros, ter uma disponibilidade na agenda volta para nós. Hoje eu estou precisando de ti, mas amanhã tu vai estar precisando de mim. Então, esse apoio... Como está escasso isso, as pessoas estão muito olhando para o seu ego, o que eu quero, o venha a mim. Mas o venha a nós parece que não é tão importante quanto o venha a mim. E dentro de uma organização, e quem quer crescer, eu acredito que tem que estar focado nisso, é ter essa disponibilidade, abrir uma vaga para um projeto novo, te candidata. Vai ser um piloto, eu quero. Vai ser um grupo de estudos de uma metodologia diferente, porque as organizações, elas oferecem isso. Mas daí o que a gente pensa? Já estou com a minha agenda lotada, não vou conseguir, mal estou dando conta do meu dia a dia. Não ganho para isso. Não ganho para isso, é ótimo, né? Aí não vai para frente. E a gente tem algumas frases assim nessa linha, né? Eu acho que a gente precisa ter atitude, vontade de fazer acontecer, olhar além do o que eu ganho, qual é o meu cargo, não estou aqui para isso. Por que não? No limite você aprende, tem um conteúdo. No limite você... Eu vou contar para vocês aqui, né? Eu trabalhei lá no passado numa empresa muito legal chamada Fundação Cristiano Ottoni. Trabalhava com o professor Vicente Falcone Campos. Ele era o bambambam e eu era uma estagiária. Eu era estagiária. Aí, de repente, eu achei aquele conteúdo muito legal. E eu vi um monte de gente entrando nas salas, os treinamentos lotados, etc, etc e tal. E eu falei, não posso organizar as pastinhas dos treinamentos? Só para poder ficar na sala. Eu organizei todas as pastinhas dos principais treinamentos que tinha com Gerdau,
com o Vale do Rio Doce, com a Sadia na época, com vários ministérios do governo, e assim, ó, incontáveis. E eu estava lá no fundo. Se precisasse de alguma coisa, eu falava, eu faço, eu ajudo. Quero uma água. Eu tive acesso a todos os principais conteúdos que aquelas grandes empresas, aqueles grandes executivos, por meio daquela baita fundação, né, e com o professor Vicente Falcone Campos, na década de... Bolinha. Pi. Não vou falar para ninguém, enfim. Anos depois, em outra empresa, lá na NET, aquilo estava no meu DNA, Sim. porque eu acreditei e eu tive acesso. Em algum momento, eu soltei lá numa reunião, poxa, por que não faz o 5S? Como assim? 5S? Aí tem uma outra metodologia, PDCA. Como você sabe isso? Daí tinha quem na sala? Um diretor que foi diretor da Xerox, que tinha implantado tudo aquilo. E aí fez sentido. Então, assim, se eu não tinha maturidade, ninguém me deu uma aula para fazer isso, eu não fiz nenhum coaching, né? Eu não aprendi isso na faculdade naquela época, mas por algum motivo eu tive atitude, né? E aquela atitude me ajudou, 6, 7 anos depois, a ser um destaque numa sala de uma reunião na Operação São Paulo. O que mudou? O que muda? Nada. Hoje é a mesma coisa. 25 anos de empresa, se eu tiver que falar, vai lançar um produto XPTO. O que é isso? Eu quero estar junto. Para quê? Para aprender, no limite para aprender. Se eu puder ajudar, óbvio, né? Dá para fazer? Tem o tempo? Tem agenda? Nem sempre tem. Se eu for olhar isso, é tudo não. Né? E para a vida também dá para fazer exercício? Não, dá para não dá para ser feliz também, não. É mais fácil de dizer, né? Não, mas aí a gente tem que fazer o quê? Respirar. E aí a gente vai, dá um jeito, tira uma coisa da outra e vamos, né? E outra coisa também que tu falaste que eu achei interessante, e a gente tem que lembrar que a gente tem que influenciar para cima, para os lados e para baixo. Quando a gente é gestora, às vezes a gente olha só para baixo, para a minha equipe. E a gente esquece que os nossos pares também fazem parte da nossa equipe, que o nosso gestor, seja ele diretor, presidente, quem for, também é alguém que a gente precisa influenciar. Então, se ele não está te dando espaço na agenda dele, faz ele dar, pede, né, conversa, negocia, diz que precisa, planta bananeira, não sei o que vai fazer. Mas essa necessidade da gente influenciar, e eu digo que são 4 pontos que a gente tem que influenciar. Para cima, para os lados, para baixo e a nós mesmos. Seja para a gente poder dizer esse sim ao invés do não, seja para aquele dia que a gente se acordou mega cansado, exausto, e a gente tem que enfim, buscar uma energia dentro da gente. Claro que nem todos os dias a gente vai encontrar isso. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente parece, meu Deus do céu, hoje não vou conseguir levantar. Também se acolher nesse momento, mas que o nosso saldo seja mais de positivos, de dias positivos, porque senão assim também daqui a pouco eu não tô feliz no ambiente de trabalho em que eu tô. E o nosso propósito vai mudando ao longo da vida, a gente tem que ter a leveza para se aceitar e mudar nisso tudo, né? E a vida é uma influência, né? O tempo todo. A vida é uma influência. Para todos os lados. Com o marido, com o filho, com amigos, com o trabalho, com... Na vida. Acho que você já fez um curso de negociação em Harvard, não já? Eu acho que tu também já fez um curso de negociação. A gente não estava na mesma turma, né? Foi esse ano. Não estávamos na mesma turma. E o que a gente aprende muito lá, e você tem repertório e conteúdo muito bacana, muito melhor do que eu, inclusive, né? Mas, assim, a gente aprende o quê? Que é a confiança, né? Legitimidade e a influência, que não é manipulação, é influência, né? Muito diferente, né? Mas, e a influência vai para onde? Com a gente, e tem dia que a gente não deu, por exemplo, quando tem um dia que não estou tão legal, por algum motivo, não vou saindo respondendo e-mails no automático, não vou fazer compras no automático, não vou comer no automático, né? A gente se guarda um pouquinho mais, porque, calma, estou 100%. E o restante, como é que a gente tem ali uma influência positiva para projeto, para resultados, ou para uma vida melhor, para um mundo melhor, para alguém melhor, para todos os lados, a parte de confiança, a parte de legitimidade, e assim, cada vez menos, né, Helena, hierarquia vale, né? Eu acho que a hierarquia vale, na minha opinião, para questões como, por exemplo, quem dá férias,
né? Quem ajusta o ponto, e para algumas coisas assim. Porque na vida, a tua equipe, se ela não confiar em você, não dá. Né, tem pessoas que tem uma pessoa que trabalha lá comigo, que é uma assistente, eu chamo ela de chefa, porque ela me cobra. Ótima, ela, gostei. Chefa, é a minha chefa, assim, porque ela cuida dos pagamentos, né? Ela que me fala, ela que me fala. Tem que aprovar isso, tem orçamento orçamento aqui, atrasado. nessa linha não tem, Andréia tem que entrar no sistema. Não. Eu falei, chefa, né? Então, ela domina aquilo muito mais do que eu. Ela sabe os SLAs, os prazos, enfim. Então, não tem uma hierarquia ali. Se ela me ligou e falou assim, tem que aprovar aquilo hoje, você acha que eu vou discutir com ela? Lógico que não, né? Isso vale para outros, né? Para os lados. Ah, não, meu chefe mandou fazer isso. Tá bom, ele mandou fazer isso. Ai de você se você não organizar isso muito bem em todos os lados. Apesar dele, ele pode te dar o orçamento, ele pode te dar a contability, ele pode, sei lá, o que mais. Mas se você não orquestrar com todos os stakeholders envolvidos naquele tema, que pode ser desde um projeto super confidencial, estruturante, até, sei lá, mudança de sala, a mudança de... vai ter problema. Sabe, né? Que eu gosto sempre de uma frase que diz assim, a qualidade das relações, ela vai estar diretamente proporcional à qualidade da entrega de qualquer projeto, seja ele simples, seja ele complexo, e é isso que você está fazendo, né? A nossa condição de escutar as pessoas, de poder fazer as costuras, de poder escutar, de fazer com que as pessoas se sintam pertencentes do processo, é uma competência que, independente do cargo que a gente tenha, seja tu auxiliar, seja o presidente da empresa, a gente precisa disso. Só que as pessoas também têm que sair do seu ego para entender o quanto isso impacta. Não pode. Não pode ter ego. Ah, mexeu com o meu brilho, pisou no meu calo. Oi? Virou um café, agacha e limpa, não vai perder a mão. Gente, eu tive o privilégio de recentemente passar ali no MIT. Aí eu fui com um mindset de tecnologia, de transformação digital, ver o que está acontecendo. Fiz ali... Até onde eu sei, é uma das poucas, se não for a única, universidade 100% aberta. Tem aula, você entra e assiste. Né? Não sei se tem outra, mas o MIT é assim. Me disseram que é uma das poucas. Enfim, aí eu fui lá para assistir algumas e eu estava lá com o mindset de transformação digital, tecnologia, o que vai... Quais eram os temas que estavam bombando desde salas de aula, livros, né? E os jornais, os materiais que eles tinham lá para os alunos, todos os temas relacionados à gestão de gente, a questões emocionais, desde assim, que os livros que estavam lá, os livros recomendados ali para os alunos, eram livros de como buscar o equilíbrio, como como é que é? A parte emocional ligada à inteligência emocional ligada sendo utilizada na inteligência artificial, como fazer gestão do tempo, meditação. E o MIT tinha horários de meditação durante a semana do lado externo, convidando todo mundo, naquele pátio? inclusive o bairro, a sociedade, enfim. E aí eu fui numa palestra, né, num conteúdo, numa aula lá, falando da importância de engajamento. Tinha outro nome lá, mas assim, como que você mobiliza as pessoas para as ideias e mudanças tecnológicas? Eu falei, uau, no MIT. Isso. Né? Então, assim, alguma coisa tem, né? Alguma coisa... Vamos supor que todas as verdades não estão ali. Eu até acho que não estão ali. Mas muitas verdades e muitos conceitos legais nascem ali. Então, no mundo da tecnologia, se no mundo da tecnologia, o mundo da tecnologia ali está promovendo, fomentando as relações humanas, né? Lançamento de tecnologia e produtos a partir da escuta da necessidade das pessoas,
Deve ser um pouco importante isso, né? Se atentar para isso, né? Os alunos do MIT, os alunos de Harvard, eles são alunos que, via de regra, eram os primeiros nas suas escolas. E quando eles vão para essas faculdades de ponta, um vai ser o primeiro. Então, eles tiveram uma questão muito forte da infelicidade, de depressão e de uma dificuldade de se posicionarem. Então, a busca pela inteligência emocional, os estudos da felicidade e uma oportunidade para esse autoconhecimento realmente está sendo muito estimulado. Até tem o jeito Harvard de ser feliz, que é fruto desse momento, dessa competição exagerada, porque lá só vai ter um que é o primeiro lugar, né? Embora todos eles fossem em primeiro lugar nas suas escolas, então também se deparar com isso. E a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, e os seres humanos precisam de inteligência emocional, em primeiro lugar consigo. Respirar fundo. Mas depois com os outros, né? Exato. Aí tu disseste, né? Quando eu tô muito ansiosa, ou quando eu tô muito tensa, ou aquele dia que eu não tô tão bem, não vou responder aquele e-mail direto. Só que para isso eu preciso me reconhecer, eu preciso saber que hoje eu não tô no meu melhor dia. Que talvez se alguém chegar para mim para me pedir um feedback, não vai ser o meu melhor feedback. Porque quando eu tô triste, eu olho o copo mais vazio. Quando eu tô muito feliz, eu olho o copo muito mais cheio. Então, a gente reconhecer as nossas emoções e saber o quanto elas estão impactando no dia a dia, né? Perfeito, né? E às vezes a gente quer conhecer o outro, né? Porque o outro é assim, porque ele falou assim, calma, eu não posso mudar o outro. Normalmente a gente não muda, né? A gente pode dar um feedback, a gente pode dar uma recomendação, mas a gente pode mudar aqui, né? Então, assim, foi mal educado, foi ansioso, não me ouviu, tá? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Né? E agora me conta, a experiência do cliente, o que tudo isso que tu teve aí de carreira maravilhosa na parte RH, na parte de qualidade, nessas experiências nessas universidades aí internacionais, referência, como que hoje vocês estão lidando dentro da Claro com a experiência do cliente? O que toda essa tua bagagem está te apoiando nesse processo? Que também é uma tendência muito importante, né? De como que o cliente experiencia, vive a empresa. A gente já tem falado assim há muito tempo da importância do cliente. Você trabalha com isso lá também, né? E a gente trabalhava junto, não era só o RH, tinha toda a parte de qualidade, processos. E a Helena fez um trabalho super legal lá com a parte toda de mobilização de pessoas com projetos de melhoria contínua, né? A gente fazia uma gincana, cada cidade, cada regional levava para São Paulo uma equipe que tinha que fazer um teatro de melhorias que eles tinham feito. Então, era uma forma de melhorar processos leve, alegre. Tinha gente que nunca tinha andado de avião. Sim. Era aquela oportunidade, né? Muito bacana. E aí, o que era? Uma experiência completa. Não era só o projeto em si, né? Era desenvolver gente na prática. A gente, na prática, tinha uma metodologia que as pessoas ficavam melhores, assim, com conteúdo, né? Com repertório, com metodologia. Elas apresentavam projetos de melhoria, planos de ação, enfim, e tinha uma experiência de viajar de avião, de apresentar o resultado, de mostrar lá na matriz, etc. Então, lá... Apresentava para o presidente da empresa, para toda a diretoria. Tinha a feira de apresentação dos projetos, né, dos melhores projetos, enfim, a gente ainda tem isso. Um pouco diferente com esse mundo maior, gigante, assim, mas a gente tem. Por quê? Porque o cliente, ele é o acionista, né? Ele é o principal acionista. Empresa hoje em dia que não, na prática, não prioriza o cliente, algum problema tem, né? Quem paga o nosso salário, não é quem paga o boleto, quem paga a fatura, é quem paga o salário. Então, se a gente tem mais clientes e mais clientes pagando o boleto, mais chance da gente ter os nossos salários também sendo quitados no tempo certo, enfim. Tudo isso para dizer que cliente sempre foi um valor. Entretanto, da mesma forma que a gente comentou aqui que o mundo muda, as expectativas, né, etc. Eu falei do Waze, né? Antigamente a gente abre um mapa ali e vê. Hoje não. Tem que ter um Waze ali. Os serviços e as expectativas para o mundo de telecom também, né? E a gente é um mundo de telecom, um mundo de serviço, um mundo de varejo, um mundo de tecnologia, um misto. É um mundão de rede. E é um mundão, a gente está falando de milhões e milhões de clientes. Você falou ali, eu tenho os produtos na minha casa. Talvez a Helena que seja ali a titular, que pague. Só que seus filhos são clientes. Teu marido é cliente. Vão reclamar se cair a internet, vão reclamar se o telefone não funcionar. Se a Helena falar o seguinte, olha, eu acho que a internet aqui é suficiente isso aqui, só que teu filho usa para games,
Ele vai ser um cliente, apesar de não pagar, que precisa ser ouvido e que precisa ter a experiência devidamente atendida para ele jogar ou para ele estudar, né? Então, o mundo mudou. O cliente não é só aquele CPF que está ali cadastrado. É muito maior do que aquele CPF. E, aliás, aquele CPF é só uma informação. A gente tem que entender, no mundo de milhões de clientes, que é o que a gente tem, as segmentações, para a gente atender cada vez melhor, não naquele padrão lá do passado, que é o serviço não cai. É muito mais do que isso, é mostrar a experiência legal, bacana, que é no mínimo não cair, né? Mas caiu porque um caminhão teve um acidente, bateu no poste, o cabo, tá? E o cliente quer essa explicação toda? Não, ele quer o serviço ali, né? E que momentos vocês têm para essa escuta do cliente? E aí a gente tem que ter indicadores, metodologias como pesquisa, indicadores online ali, de sistema caiu, o sinal caiu, quantos minutos fora do ar? Mas não, o problema não é um apagão que teve no Brasil, como aconteceu lá em agosto. Em São Paulo ontem, a chuva que teve aqui foi... A chuva. Eu trouxe a chuva de Porto Alegre para cá. Culpa tua, a causa raiz. Causa raiz. Né? Em agosto a gente teve um apagão no Brasil e a gente recebeu ligações, reclamações de que não tem serviço porque teve um apagão que é muito maior do que, né, o nosso. Mas a gente tem que acompanhar. Online, não é mais assim, de um dia anterior, né? Os SLA são cada vez menores. Garantir o serviço é o mínimo. Poder deixar algo a mais, como, por exemplo, um pacote completo, né, de serviços, de experiências, de ter um canal, uma programação a mais, de ter uma facilidade no app, de você, quando demandar um técnico, você poder... Porque a gente não concorre mais com a indústria, né? Você concorre com o mundo. Então, assim, se eu chamei um Uber e eu consigo acompanhar que o Uber vem, sei lá, em 4 minutos já é muita coisa. É uma eternidade. Né? Por que eu não consigo e não posso acompanhar o técnico chegando da minha casa? A gente já tem isso. Legal. Né? Então, pelo aplicativo, você resolve uma série de serviços, inclusive você pode acompanhar ali. Tem muita coisa para melhorar? Sempre. Mas qual que é o mindset? Não para nunca, né? E ouvir o cliente. Legal. E escutar. Então, tem pesquisas, tem indicadores, tem metodologias, tem personas, tem jornadas. Antigamente a gente falava assim, jornada de venda, né? Eu tenho que olhar aqui um processo de venda. Não é um processo de venda, é um processo de compra. Mas isso é a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu vender, outra coisa é o cliente comprar. Parece que mudou só o nome, é a mesma coisa. Não é. Muda até a cultura interna. Que legal. Né? Não é o que eu tenho que fazer para vender. É o que eu tenho que fazer para que os clientes comprem. Me desejem, queiram. Me desejem, me promovam, né? Falem me recomendem. É o boca a boca que é um gatilho mental super importante. Né? Gente, o tempo está passando, mas antes da gente acabar, eu quero te perguntar uma coisa que tem muito a ver com a tua forma de ser e pensar, que é a tua fé. Ai, que gostoso. E como é que tu tem encarado hoje a tua fé? Queria terminar com isso, sabe? Porque tu é uma mulher de muita fé. Né, que sempre fala de Deus, que sempre tem Ele muito presente nas suas escolhas. Então, como é que tu lida com Ele? Bom, é a minha base. Então, assim, qual que é a minha fé? A minha fé é acreditar que a gente não está aqui por um acaso, a gente não é um acidente, a gente não está aqui nesse momento, eu e a Helena e mais 2 pessoas aqui nos ajudando, né? O Beto e o... Léo. Baixinho, Léo, Beto e o Léo, né? Nada acontece por um acaso. A gente não tem o poder de todas as coisas, né? Aquilo que está no nosso poder de decisão, a gente tem que ir lá ralar, fazer acontecer, né? Não ficar esperando em berço esplêndido na rede, né? E tem uma outra parte que a gente não tem o que fazer, que aí a gente tem que depender de quem pode fazer. E de quem pode fazer tudo, né? Que, na minha opinião, tem um Deus que está acima da gente, que tem uma verdade que é soberana,
que sim, a gente tem livre-arbítrio, né? Mas dentro desse livre-arbítrio a gente está debaixo de uma soberania, de algo muito maior, de uma onipotência, né? De uma onipresença, enfim, e que a gente nasce querendo isso, a gente nasce buscando ele, a gente, né, às vezes a gente briga, às vezes a gente discorda, às vezes a gente luta, às vezes a gente se entrega. Eu, em algum momento da minha vida, falei, vou me entregar porque é bom demais, né? Em saber que, por mais que a gente tenha dificuldade, a gente pode ter em quem confiar. Então, para mim, é Deus. Para mim é Jesus, né? Para mim a gente tem um suporte adicional e aquilo que a gente pode fazer a gente rala, aquilo que a gente não pode fazer a gente confia, entrega e pede ajuda lá de cima e a ajuda vem. Às vezes vem com sim, vem com não, vem com espera mais um pouquinho, administra a ansiedade, mas vem. E a gente tem que estar aberto para poder decodificar essa resposta, né? Porque a gente, às vezes, não percebe que tá ali a resposta. E é individual, não é massivo, né? Eu acabei de falar de serviços que são massivos e que mesmo serviços massivos, a gente busca a segmentação quase, né? Personalização. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente anda de avião, né? Tá voando, eu olho lá para baixo, cara, eu sou só uma formiguinha. Eu tô aqui. Né? Às vezes a gente se acha, cara, que não sei o que, cara, mas olha isso, é muita gente, né? Por mais que a gente tenha influência, e a gente falou aqui de muita influência, e tem que usar essa influência, etc, etc e tal, e a gente tem o ônus e o bônus de como a gente usa, mas a gente é só isso. E enquanto a gente está aqui, no só isso, como é que a gente faz o nosso melhor? Eu sempre digo, né, que perfeição é uma palavra divina e a gente está aqui para estar aprendendo a cada dia, a cada momento. E poder estar contigo hoje foi uma oportunidade de poder relembrar muitas histórias, de poder reviver muita coisa. De novo, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Matei um pouquinho da saudade. Eu tenho uma admiração de verdade, genuína, por você. Desde aquela época, a gente fez muita coisa legal, assim, em conjunto, sem... vamos falar do navio, né? A gente esqueceu. A gente tem que falar a última história. A do navio. Nós éramos, naquele então, 1.500 líderes, e aí a gente queria fazer desenvolvimento de liderança, porque a NET estava crescendo um monte, era mais de 25%. Missão, valores. Era 25% ao ano de crescimento, gente. Olha o que era, a gente... Nossa, e aí a gente alugou, então, o MSC, botamos 1.500 líderes. Surpresa, ninguém sabia... Um petit comitê, um núcleo duro que sabia desse... Aí todo mundo recebeu um convite sem lugar, né? Só sabia dizer que a gente ia para São Paulo, todo mundo... E outra coisa... E lá que ia saber. Ia saber lá. E tinha direito a acompanhante. Então a gente colocou 3.000 pessoas no navio. Verdade. Para trabalhar desenvolvimento de liderança, para que todo mundo tivesse... 3, 4 dias. Era 3, a gente saiu de Santos, Ilhabela, Búzios. Tinha o deslocamento, mobilidade dependendo da região do país, né? Então, e foi incrível. Isso foi 2007, eu acho, 2008, né? Muito legal. Hoje, quantos líderes será que vocês estão? Meu Deus, se olhar assim... Olha, uma boa pergunta aqui, até coordenação, até supervisão. Lá conosco foram todos, né? Não, você está falando... Lá até o nível gerencial, eu acho que... muita gente. Enfim, gente, olha, mais uma forma de poder desenvolver, botar todo mundo no mesmo barco, literalmente. E tem gente fazendo isso aqui hoje em dia como uma novidade. A gente fez lá no passado. Mais experiências aí com o Zé Paulo, que era o nosso Missão, valores, tudo startado lá com a liderança. Muito bom. E deu super sucesso. Andréa, muito obrigada de novo por estar aqui contando a tua história de forma simples e verdadeira. Obrigada pelo convite, Helena. Um beijo para você, um beijo para vocês e vamos que vamos. Bora. Até a próxima Conversas com Propósito.